Vamos lá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Hoje nós temos aqui um assunto que nós vamos tratar sobre o dízimo aqui, certo? É um estudo aqui que é aqui no meu blog que fala sobre a prática do dízimo na Bíblia, um estudo abrangente, tá ok? Então eu vou colocar aqui o link desse estudo aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem ver o estudo, quiserem indicar para alguém, tá ok? Nós temos aqui já na introdução aqui que fala a prática do dízimo, um tópico de discussão e debate dentro das comunidades religiosas. Há séculos, muitos acreditam que o dízimo é uma obrigação espiritual, enquanto outros questionam sua relevância no contexto moderno. Para entender o dízimo, é fundamental examiná-lo através das lentes da Bíblia, o texto sagrado de muitas religiões. Nesse estudo abrangente exploraremos as origens, regulamentações, significados espirituais, associações ao dízimo na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, tá ok? Então nós vamos ver aqui sobre o assunto aqui desse muito polêmico que fala do dízimo tanto no Velho como no Novo Testamento. Aqui, ponto 1, dízimo no Velho Testamento. Vemos a primeira passagem do dízimo que fala sobre Abraão, né? Veja que aquela passagem ali sobre Abraão do dízimo não existia lei ainda, tá ok? Abraão deu o dízimo de tudo, mas Abraão ele deu o dízimo porque ele quis contribuir. Ele era grato a Deus pelo que tinha acontecido, então Abraão ele quis contribuir com o dízimo ali, ele deu o dízimo de tudo, dos despojos da guerra, de onde ele vinha trazendo, então ele deu ali, segundo a Bíblia, a Melquisedeque, né? Conhecemos nossas explorações indo às raízes da prática do dízimo na Bíblia. O primeiro registro bíblico do dízimo encontrado no livro de Gênesis, nós já sabemos que envolve o patriarca Abraão. Em Gênesis 14, 19 ao 20, após uma batalha, Abraão encontra Melquisedeque, rei de Salém, e entrega o dízimo de tudo o que possuía. Este episódio estabelece uma base para a prática do dízimo, mostrando a ação voluntária de dar a Deus uma 10ª parte de seus recursos. Veja aí, meus irmãos, que não existia lei ainda. Abraão não era obrigado, mas Abraão era grato a Deus, né, pelo seu esforço, pela ajuda que Deus tem dado a ele, e fez isso, deu o dízimo ali, sem ter obrigação, sem ter lei. Abraão ele não tinha um sacerdócio, não tinha um sacerdote à frente, não tinha um tempo para ser, mas ele deu. Vamos aqui no 1.2, a lei de Moisés regulamenta o dízimo. Olha, a regulamentação do dízimo é estabelecida de forma mais concreta na lei de Moisés. No livro de Levítico encontramos referência ao dízimo de produtos agrícolas, animais. Levítico 27, do 30 ao 32, estipula todos os dízimos da terra pertencentes ao Senhor são consagrados a ele. O povo foi instruído a separar o dízimo de suas colheitas e rebanhos, tá ok? Veja que aqui já é uma objeção específica, né? Que o povo de Israel eles eram obrigados mesmo a dar o dízimo, era uma lei. É como hoje. Hoje, no Brasil tem uma lei que quem ganha acima de 2 salários mínimos, agora recentemente mudou, que era o imposto de renda era 1.900 e uns quebrados, e mudou para 2.600. Então, juntando 2 salários mínimos, dá 2.600 e uns quebrados. Quem ganha acima de 2.600 tem que pagar imposto de renda. Então, no Brasil também tem uma lei que nós temos que contribuir com o imposto de renda, caso ganhe uma certa quantia que é definida pela Constituição, tá ok? Então, da mesma maneira, era Israel. Eles eram dar o dízimo de tudo, não importando que quantia foi. No Brasil tem uma certa quantia, acima de 2 salários mínimos, mas em Israel não tinha isso. Quem ganhar, tudo que fosse ganho tinha de se dar uma 10ª parte, tá ok? A lei de Moisés estabelece o dízimo. Eram destinados aos levitas que serviam
no tabernáculo, o templo, números 18 e 21, confirma que Deus deu, vendo, aos levitas todos os dízimos de Israel com contribuição por seu serviço no tabernáculo. Tá ok? A 1.4, que é a proporcionalidade e local de entrega. Onde ele entregava o dízimo? Vamos ver aqui. A regulamentação também inclui detalhes sobre a proporcionalidade dos dígitos. Deuteronômio 14, 22 ao 26 institui que os dízimos das colheitas devem ser consumidos na presença do Senhor. E se for implacável, o transporte do produto, o dízimo, pode ser convertido em dinheiro e gasto no local que o Senhor escolher, tá ok? Aí vem os votos de Jacó, que vocês conhecem, que tem Jacó também, que fez uma promessa ali, que essa passagem é para ter colocado aqui antes da lei, que Jacó, nós sabemos que ele foi antes da lei, né? Mas caiu aqui na frente, vamos ver o propósito. Além de Abraão, Jacó fez um voto a Deus relacionado ao dízimo. Em Gênesis 28, do 20 ao 22, Jacó prometeu dar o dízimo de tudo o que Deus lhe desse. Nesse voto mostra uma conexão profunda entre a prática do dízimo e a fé em Deus. Observe que essa passagem aqui de Jacó é só uma narrativa, não temos registro na Bíblia, em nenhum lugar que Jacó deu o dízimo, mas ele prometeu que se Deus o guardasse, não deixasse faltar comida ou bebida, com tudo que ele ganhasse, ele prometeria dar o dízimo de tudo. E você conhece a história de Jacó. Se você não conhece a história de Jacó, vá ler lá em Gênesis, que você vai ver a passagem, e você continue lendo, que você vai ver que Jacó ficou riquíssimo, muito rico, viu? Muito rico. Eu creio assim, da minha cabeça, que devido a essa promessa, Deus deu grandes riquezas a Jacó, e provavelmente Jacó deve ter cumprido com a palavra dele. Não temos registro, mas Jacó deve ter feito a parte. Como ele fez o voto, ele deve ter pago, com certeza, que o povo judeu é um povo fiel, né? Um povo fiel, apesar de às vezes serem desobedientes, mas são fiéis. Vamos ver aqui o ponto 2, que fala do dízimo no Novo Testamento. Nós vemos 2.1, Jesus e o dízimo. Você lembra lá do comecinho, quando eu falei de Abraão, que Abraão não tinha uma lei que obrigava ele a dar o dízimo, mas Abraão, com gratidão, ele resolveu dar o dízimo de tudo. A situação é essa. Aqui em cima, Abraão se encontra com Melquisedeque, né, e resolve dar o dízimo de tudo. Essa situação se repete aqui no Novo Testamento também, né? Vamos ver aqui o que diz aqui o 2.1. Uma transição significativa que ocorre ao passarmos do Velho para o Novo Testamento. Jesus Cristo não compromete o dízimo de maneira direta em seus ensinamentos, mas aborda questões de generosidade, amor ao próximo e responsabilidade financeira. Em Mateus 23 e 23, ele censura os fariseus por darem o dízimo, mas negligenciam questões mais importantes da lei, como justiça e a misericórdia. Veja que aqui, essa situação, Jesus ele não está falando do dízimo. Ele citou o dízimo aqui para... ele citou aqui o dízimo nessa passagem para mostrar a hipocrisia dos fariseus. Fariseus, porque davam o dízimo da endo, da comida da hortelã, eles achavam os bichão, se achavam os grandão, e os maiores na autoridade de Israel, e poderia fazer o que quisesse, né? Até negligenciar algumas coisas de Deus, como a misericórdia, a justiça. Eles faziam isso, mas Jesus desmascarou ele, graças a que Jesus fez isso, né? A prática do dízimo na igreja primitiva, vamos adiantar aqui, para ficar bem curtinho o vídeo, para não ficar muito extenso. Olha, ao explorar o Novo Testamento, vemos que a prática da igreja primitiva enfatizou o dízimo, mas sim... da igreja primitiva não enfatizou o dízimo, mas sim a partilha de bens para ajudar os necessitados em Atos. Veja aí, Atos 4, 34 e 35. Veja que no artigo aqui eu escrevi que Jesus ele não enfatizou, a igreja primitiva não enfatizou o dízimo, né? O dízimo para o Novo Testamento ele não é obrigatório, tá ok?
Mas veja que antes da lei não era obrigatório, e Abraão fez esse voto, né? Abraão deu o dízimo de tudo, sem haver uma lei, sem haver uma obrigação. Abraão, por gratidão a Deus, ele fez essa prática. E também você vê Jacó também fazendo aquele voto que daria o dízimo de tudo se Deus o levasse. Também não havia uma lei, não havia uma obrigação, não, né? Vamos dizer aqui mais, relatando que os primeiros cristãos vendiam suas propriedades e compartilhavam os recursos aos necessários, um espírito de generosidade e cuidado mútuo, né? Contribuíam voluntariamente, contribuições voluntárias. Vamos dizer aqui na coisa voluntária, né? A ênfase do Novo Testamento recai em contribuições voluntárias e motivadas pelo coração em vez de um dízimo obrigatório. Segundo Coríntios 9:7 destaca a importância de dar com alegria, de acordo com o que está no coração de cada indivíduo, não por obrigação, tá vendo? Dizer que não por obrigação. O que você tem no seu coração para dar para a igreja ou para Deus? Será que você tem o dízimo para dar para Deus? Se tiver o dízimo, glória a Deus por isso, né? Aí vamos ver aqui o significado espiritual do dízimo, para não ficar muito extenso o vídeo. A fé e a gratidão. O dízimo pode ser visto como um ato de fé, uma expressão de gratidão a Deus pelas vitórias recebidas. Aqueles que praticam dízimo muitas vezes acreditam que estão confiando em Deus, tá vendo? Em Deus para suprir as suas necessidades, né? Veja, meus irmãos, eu sou um professor da escola dominical, sou professor também, eu estudo teologia, estou cursando bacharel em teologia, mas eu sou um dizimista, né? Apesar de eu saber que o dízimo não é obrigatório, que a igreja primitiva ela não deu essa obrigação para os crentes, mas eu sou um dizimista. Qual é a sua posição sobre o dízimo? Você prefere vender os seus bens e dividir com a igreja para que a igreja dê para os necessitados? Eu não tenho na minha cabeça, eu não tenho na minha mente uma quantia específica de ofertas que eu possa dar à igreja. Então eu prefiro especificar, como Abraão especificou, como Jacó também prometeu, eu preciso especificar o dízimo, a 10ª parte de tudo quanto eu ganho, eu prefiro fazer isso com amor para a minha igreja. Eu sou um defensor do cristianismo, eu sou uma pessoa apologética, faço de tudo para que a obra de Deus venha a dar certo. Não sei você o que pensa sobre o assunto, é um assunto muito polêmico, mas eu, da minha parte, sou dizimista, sempre fui e sempre vou ser dizimista. Digo isso sem medo de errar, porque depois que eu passei a ser dizimista fiel a Deus mesmo, eu fui abençoado grandemente. Não pense em dar dízimo em troca de nada, não. Não pense nisso. Pense em engrandecer o reino de Deus. Deus ele tem algo melhor. A Bíblia diz lá, aqui em Coríntios, nós vemos aqui em Coríntios, né, em 2 Coríntios 9:7, aquele que dá a semente e o que semeia, né? Viu? Ele dá com alegria, como Deus propôs no seu coração. Deus propôs quanto no seu coração? Deus propôs no seu coração você dar o dízimo, ou você dá uma quantia diferente do dízimo. Pode ser 30% do salário, pode ser 10%, pode ser 15%. Mas fique sabendo, meus amigos, que o dízimo ele é um reconhecimento de que Deus existe, é uma prática da fé. Fique sabendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos aqui para nós encerrarmos a generosidade e o amor ao próximo. O verdadeiro significado do dízimo, independentemente do contexto, é a generosidade e o amor ao próximo. O Novo Testamento enfatiza a importância de ajudar os necessitados e demonstrar compaixão em vez de se apegar rigidamente a uma percentagem, tá vendo? Então, eu tô aqui nessa parte, né? Eu me apeguei rigidamente a uma percentagem. Às vezes, quando a igreja necessita de algo, uma reforma, às vezes o irmão necessitado que precisa de pagar uma água, precisa de comprar um gás que secou, às vezes damos uma oferta, ajudamos aquele irmão necessitado. Às vezes o pastor faz uma campanha pelo irmão que se acidentou, se o carro do irmão foi roubado.
e a gente também contribui por fora do dízimo, fora dessa percentagem aqui que eu coloquei desse artigo, tá ok? Então, meu irmão, faça o que você puder pela igreja do Senhor, faça o que você puder pelo reino dos céus, porque você é um cidadão dos céus, você é forasteiro aqui nessa terra. Né? Conclusão, nossa conclusão destaca a importância de compreender o contexto bíblico do dízimo. Embora o dízimo seja incluído no Velho Testamento, o Novo Testamento oferece uma perspectiva mais ampla de generosidade e amor ao próximo como princípios-chave da fé cristã, tá ok? Fica todos vocês com a paz aí. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui que vamos responder a todos os comentários, tá ok? Que Deus abençoe a todos os dizimistas da casa do Senhor. Né? Você que ainda não é dizimista, faça aí uma reflexão na sua mente. Pense em quanto você pode doar para a igreja, como você pode ajudar a igreja financeiramente. Não deixe esta porta sofrer dificuldade, porque essa porta que é Jesus não vai fechar nunca, 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 antes do arrebatamento. Mas você pode ser um trabalhador nessa seara e pode nos ajudar no reino de Deus. Não estou pedindo oferta, não estou pedindo doações, eu estou lhe incentivando, ajude a tua igreja, onde você se congrega, não importa que tamanho ela seja, se é pequena, se é grande, mas Deus, ele tem algo com você. Se você chegou até esse vídeo, aqui até esse estudo, fique sabendo que Deus te ama e ele quer usar você nessa terra para contribuir com esse reino, tá ok? A paz do Senhor para todos os irmãos e que Deus abençoe a todos.